Então, começando aqui, né? Boa tarde para o nosso público. Inaugurando hoje, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o nosso canal, né, de comunicação aqui, do nosso NGI de São Luís, do ICMBio. E a gente vai tentar fazer isso com frequência, né? Vai ter uma programação que vai incluir a próxima semana também, e a gente vai tentar usar isso como uma ferramenta contínua, né? O papo socioambiental, essa sequência de lives, né? Que a gente vai fazer para ter essa comunicação com a sociedade e principalmente com o nosso público das reservas extrativistas que a gente faz a gestão, né? Para quem ainda não está sabendo, nós agora, o ICMBio aqui, depois da reestruturação que teve, o nosso ICMBio aqui de São Luís está organizado num núcleo de gestão integrada, né? E a gente faz a gestão de 5 reservas extrativistas de forma integrada, que é a reserva extrativista Quilombo Frechal, que é a que eu trabalhava inicialmente, né? É a reserva extrativista Cururupu, a reserva extrativista Arapiranga Tromaí, que fica em Carutapera e Luiz Domingues, né? A reserva extrativista de Baía de Tubarão, fica em Icatu e Humberto de Campos, e a reserva extrativista Itapetininga, que é em Bequimão, né? E nosso grupo, nossa equipe do NGI de São Luís vai fazer a gestão dessas 5 unidades de conservação. Bom, a gente, para começar esse papo socioambiental, hoje a gente vai tratar de um tema que a gente chamou de inovação social e economia do afeto. E a gente vai ter 2 convidados para conversar sobre esse tema, né? Um é o produtor cultural, arteterapeuta e consultor de economia criativa, o André Lobão. E o outro é a professora Camila Andrade, do IFMA, né? Eles vão tratar de 2 assuntos. O André Lobão vai falar sobre redes colaborativas e a economia do afeto, e a professora Camila Andrade vai falar sobre o projeto Design para Todos, né? A gente vai tentar fazer essa conexão da economia, da comunicação, do design, e ver de que forma que isso pode trabalhar para a melhoria, em prol das reservas, das comunidades das reservas extrativistas que a gente faz gestão, e para tentar fazer alguma coisa que possa contribuir para a gestão como um todo, né, de todas as UCs do país, né? Eu vou chamar agora, né, nosso primeiro convidado vai ser o André Lobão, né? E aí eu vou convidar ele aqui para entrar. Eu tô fazendo isso aqui, é a primeira vez que eu faço, né? Vamos ver como é que é aqui o negócio. Achar ele aqui, André Lobão. Convidando aqui, vamos ver se vai dar certo. Boa tarde, André. Olá, boa tarde. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, cara. Primeira vez que eu faço isso aqui, vai dar certo, isso é bom. O meu áudio está saindo bem? Está ok o áudio? Bom, a gente pensou, né, nessa live em tratar esse tema, né, da economia criativa, estudando, né, que é a economia do afeto, né, e também tratar das redes colaborativas, né. Então, eu abro a palavra para você trazer isso para a gente, que a gente vê um potencial bom nisso, trabalhar com a nossa comunidade que faz a gestão dos territórios, né. Fica aberto aí. Obrigado. Então, você está me ouvindo bem? Estou Está ouvindo legal bem. o meu áudio? Ah, ótimo. Eu tenho uma experiência que eu gosto de citar nesse aspecto. Eu sou consultor do Sebrae há mais de 10 anos, e a minha primeira experiência com o Sebrae foi com um grupo de cultura popular, né? Nós trabalhamos com um grupo de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, casas de culto afro, grupos afro. E o objetivo desse projeto era o empreendedorismo, né, da gestão cultural. E aí foi quando a gente se deparou com o primeiro desafio, né? Porque, na verdade, a gente se encontrou com um universo gigantesco de possibilidades, um universo simbólico, cheio de valores, cheio de saberes, cheio de mestres, né? Imagina a gente tratando com um grupo de Bumba Meu Boi com mais de 150 anos. E aí a grande questão veio para a gente quando, em uma reunião, um deles nos perguntou assim: o que vocês querem com a gente? Vocês querem transformar a nossa cultura num produto
num produto mercadológico, e isso chamou a gente para uma questão. E aí, depois de um ano de projeto, nós percebemos que o primeiro resultado, aliás, o único resultado que nós havíamos tido com esse público foi a conquista da confiança deles. Né? Isso dentro do Sebrae não foi muito confortável, né, enquanto resultado, mas para a gente foi muito importante porque nos colocou num lugar de humildade, de generosidade, de reconhecer aquele complexo econômico, de reconhecer aquele complexo cultural, cheio de especificidade que nós não conhecíamos e que, a princípio, estávamos nos colocando ali como donos de uma verdade, de uma ferramenta, de uma tecnologia, achando que o que nós compreendíamos enquanto empreendedorismo sanava o que também nós acreditávamos ser um problema deles. Né? E isso foi o primeiro momento quando eu comecei a desconstruir esse conceito de empreendedorismo. Né? Foi algo que sempre me incomodou muito, porque eu dava aula sobre isso, eu era consultor sobre isso, mas isso não era muito claro para mim. Quando eu começo a desconstruir esse processo, buscando outros conceitos e principalmente aprendendo com a cultura popular, com essa economia da cultura, eu passo a reconhecer novas economias. É quando eu começo a adentrar essa economia criativa, começo a aprender sobre a economia colaborativa, a economia cooperada, a economia multimoedas, e aí abre-se um portal, né, de possibilidades nesse trabalho, porque aí eu começo, na verdade, a compreender a economia como um grande sistema de fluxos. A gente se prende à economia apenas pelo valor monetário, centrado no dinheiro, né, isso é um viés muito do capitalismo, e a economia criativa ela nos traz um potencial gigantesco de outros capitais, que é o capital simbólico, que é o capital dos saberes, que é o capital onde está a história, que é o capital das pessoas, né, que é o capital imaterial, e que ele é exponencial. Por quê? Porque ele atua em rede, porque ele é passado de geração em geração. Ele é a grande potência que se tem na produção simbólica e na geração desse fluxo dentro dessas comunidades. E a gente compreende que no processo comunitário, a rede ela é um ambiente de trabalho, ela é um ambiente de troca, porque a economia desses grupos tradicionais é uma economia de subsistência. Eles trabalham entre eles, eles fornecem entre eles. Né? E o mais importante, que aí é o que vem para mim conectar com o que hoje eu chamo de economia do afeto, que existe uma complexidade cultural nesse processo. Né? Ou seja, a economia criativa ela nos ensina que nós temos o direito de refazer por diversas vezes, quantas vezes for necessárias, a nossa meta, as nossas estratégias, as nossas missões, a nossa filosofia, a nossa visão do nosso trabalho, do nosso negócio, porque o propósito dos negócios, dos grupos, dos empreendimentos, das pessoas que estão conectadas com a economia criativa, tem a ver com propósitos de vida, tem a ver com conexões que são afetivas. A cultura popular, as comunidades tradicionais, elas não nasceram para ser um negócio, elas não nasceram para fazer uma interlocução com o viés da lucratividade. A relação delas com esse ecossistema é diferente. Né? Hoje, o grande complexo que a gente tem com as comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas, que têm os seus territórios ameaçados, por exemplo, é preciso entender que o território faz parte dessa economia, porque ela é de subsistência, porque ela tem um simbolismo, porque esse território, além de fornecer não só o alimento, fornece toda uma cosmovisão, fornece todo um arcabouço de mitologias que faz com que essa comunidade se reconheça, que faz com que ela se reconheça dentro do seu processo identitário. Então, a economia do afeto ela vai por esse viés de conectar valores, de conectar saberes, de conectar pessoas, de conectar histórias. E eu acho que esse tema de hoje ele está muito conectado com o que a gente está vivendo atualmente, porque a gente, mais do que nunca, está sendo obrigado a rever com o que a gente está conectando. Né? Esse viés capitalista desse produto de prateleira, desse serviço sem identidade, ele saturou. Nós não conseguimos mais, né? Essa economia ela saturou todos os recursos naturais, ela saturou os recursos culturais, ela saturou os recursos econômicos, os recursos humanos, está tudo saturado. A gente precisa agora fazer uma reconexão com o coração,
a gente precisa reconectar com algo que nos dê sentido. Né? Para mim, a gente precisa... Eu sempre costumo dizer, quando as pessoas perguntam como é que eu estou na pandemia, eu digo, eu estou me preparando para voltar para o futuro. Né? Porque, na verdade, nós escolhemos um viés econômico que nos tirou do nosso caminho, do nosso mito coletivo, né? Dessa nossa alma brasileira. Nós nos esquecemos da economia dos quilombolas, nós nos esquecemos da economia dos povos indígenas, nos esquecemos da economia dos ribeirinhos, dos povos de terreiro, que são povos originários, povos tradicionais, que estão há séculos lutando para permanecer vivos e resistentes e conseguem sobreviver dentro de uma dinâmica econômica que é ancestral. É mais ou menos isso. Dei uma reviravolta aí. Sim. Então, assim, é bem interessante isso, né? Falar desse momento novo, né? Tá bom, só? Tá, tô te ouvindo. A gente está com esse momento né, a partir daqui, partir para o futuro, né? E, assim, a gente vê que boa parte desse futuro, em algum momento, é uma volta ao passado, né? Assim, a gente resgatar coisas, né? E aí a gente vê que a gente tem muito a aprender realmente com o saber tradicional, né? Dos povos e comunidades tradicionais. Que, seria voltar a uma cultura que é deles, né? Você disse, nós esquecemos as coisas e a gente precisa resgatar, né? E essa questão dos produtos e da terra como produto, né, é bem o conceito que a gente trabalha, né, com reserva extrativa, né, que é um território que não tem dono, seria a terra da União com o uso cedido às comunidades beneficiárias, né? Então, é o uso, né? Não o objeto, né? Não é ter, é tirar o benefício das coisas, né? Assim, eu acho que é uma oportunidade grande para a gente trabalhar com uma estratégia econômica das reservas extrativistas, porque a gente vai ter realmente uma mudança de conceito econômico, né? Eu não sei se é por aí que é esse caminho da economia do afeto, né? Assim, talvez vale mais Sim. do que uma roupa de grife, uma roupa produzida pela sua vizinha, que você tem uma relação de afinidade. Acredito que seja por aí. Porque, na verdade, o que eu percebi, eu estou envolvido num trabalho agora muito bacana, que é uma parceria entre o SEBRAE e o Conselho Britânico, que se chama DICE Fellowship, né? É uma comunidade internacional onde a gente trabalha a inovação social e a criatividade. E a gente trabalha com projetos que estão, empreendimentos, pessoas que estão ligadas a esses propósitos. E foi muito bacana a experiência, tem sido ainda, porque, na verdade, a gente começou a desconstruir toda a metodologia. A gente foi vendo que toda aquela tecnologia, todo aquele arcabouço de metodologia não cabia para os negócios. Os negócios não conseguiam dialogar com aquilo ali. Né? Por quê? Porque estava tudo organizado e pautado nesse viés econômico da lucratividade. Né? E as comunidades tradicionais, os grupos tradicionais, o processo de produção deles e criativo é um processo muito intuitivo, muito subjetivo, que é muito complexo entrar numa linha de produção. Né? Então, é um tempo de construção desse processo, e principalmente sabendo com quais redes esse processo vai estabelecer interlocução, que é para a gente não repetir um complexo de colonialismo, da gente fazer dessas relações, né, o Cururupu está trabalhando o DICE, exatamente, não fazer dessas relações uma relação colonizadora, que é aquela relação do atravessador, que tira completamente o valor, tira a memória, tira a história, que está impregnada no produto final daquele processo. Né? Porque, na verdade, a gente termina sendo vitimizado por uma relação muito danosa que se estabeleceu com o trabalho, com o dinheiro, que foi no Ocidente, a partir desse complexo do capital monetário, tudo ser centrado apenas no dinheiro e o trabalho ele ser um processo para que se busque o dinheiro sendo um produto final. E, na verdade, os povos ancestrais, os povos mais antigos, eles têm o dinheiro como um quinto elemento num conjunto
de processos que constituem as relações sociais, as relações culturais, que, na verdade, o dinheiro ele é visto como algo que faz a manutenção, que dá o fluxo, que dá a dinâmica. O produto final é o trabalho, porque o trabalho tem a ver com essa oferta, o trabalho tem a ver com esse processo criativo, tem a ver com essa sabedoria, tem a ver com essa tecnologia que é herdada. Então, na verdade, eu sempre faço uma pergunta que é onde nós queremos ir, para onde nós queremos ir com esse processo, para saber se realmente temos condições de chegar lá e saber se esse lugar realmente é um lugar para estarmos, se vamos ter condições de lidar com isso. Né? Então, o grande complexo de trabalhar a inserção econômica dessas comunidades tradicionais, desses grupos tradicionais, é compreender primeiro o complexo econômico deles, que vem de um viés pessoal, se transforma num processo coletivo e nos enche de saberes, de tecnologias, de possibilidades, e precisa haver uma imersão muito grande para compreender esse complexo, para aí sim tomar as decisões. O grande problema é que a gente vive um processo que é muito hierarquizado, né, vem de cima para baixo, a gente chega com tudo pronto e acredita que essa é a melhor forma, essa é a melhor metodologia, esse é o melhor caminho. E é uma questão de tempo para que nada dê certo. Não vai dar certo porque a gente não ouviu, porque a gente não parou para aprender o que existe nas comunidades, como esses processos acontecem, inclusive quais são as grandes barreiras, quais são os grandes empecilhos, né, e quais são os grandes muros que existem nesse processo, o que fazer com tudo isso, o que pode ser oportunizado, o que pode ser visto, o que pode ser revisto. E aí vem a questão do tempo, né, que é um outro viés. Não tem como se trabalhar com comunidades centenárias, tradicionais, originárias, que estão há tanto tempo existindo no seu processo produtivo e fazer com que elas mudem essa dinâmica num espaço de tempo muito pequeno. Porque essa é uma questão cultural, fere os valores, né, fere o arcabouço simbólico. E não vai para lugar nenhum, porque as pessoas não vão conseguir conectar com esses propósitos, porque fere os seus propósitos pessoais e coletivos. As nossas reservas estratégicas que a gente faz ficam de atravessadores, né? O de farinha não tem jeito, né? Terminou de produzir, alguém compra tudo, né? Em quantidades. Os pescadores já estão, né? A gente tem até o exemplo da Pera, né? Que é de umas reservas extrativistas da Arapiranga Tromaí, já conseguiu criar uma cooperativa para fazer essa negociação. Eles deram um salto à frente há muito tempo, né? A Coopec... Tá bom o som? Está funcionando há muito tempo. Mas, assim, é difícil fugir dessa história. E será que um dos caminhos, assim, um primeiro passo, conseguir trabalhar essa economia, seria tentando criar mecanismo para esse problema do atravessamento? Essa questão do atravessador é um complexo muito grande. O que acontece? Nós temos um complexo no mercado cultural e no mercado de bens e materiais que ele é macro. A gente não consegue resolver isso na base, né? Porque é uma grande luta atualmente, é um diálogo que eu tenho feito com o Sebrae, é um diálogo que eu tenho feito com outras organizações com as quais eu trabalho no Brasil, que é essa formação da rede, né? Que é esse conceito de rede. A gente precisa muito compreender esse conceito de rede. Porque o que acontece? Primeiro que a gente tem uma cultura muito assistencialista, né? Onde os grupos culturais, onde os povos originários, onde as comunidades tradicionais, elas terminam tendo um vínculo muito assistencial com os governos, com as instituições e com o Estado. Isso é um complexo cultural, né? É o que a gente coloca dentro desse complexo cultural do colonialismo, o quanto nós dependemos institucionalmente desses organismos. Isso está no campo da cultura e em diversos outros campos. Isso tira a autonomia e tira a independência das cadeias produtivas, principalmente das cadeias produtivas das culturas populares. E
Organizar esse processo de empoderamento, ele leva bastante tempo. E compreender essa rede é compreender todos esses organismos como parte desse processo. Esse complexo do colonialismo ele faz com que as comunidades tradicionais e as comunidades de culturas populares elas se coloquem subserviente ao Estado, subserviente a grandes organizações. E aí sempre estão sendo vitimizadas por relações hierarquizadas, colonizadoras, patriarcais, opressoras, e isso fere, né, o processo produtivo, econômico e todas as outras consequências que a gente conhece a respeito disso. Então, eu compreendo que precisa se entender que rede é essa, né? Como é que a gente pode dialogar as culturas tradicionais, as culturas dos povos originários, com o mercado criativo. O que eu chamo de mercado criativo? Como a gente pode dialogar quilombo, indígenas, bumba meu boi, tambor de crioula, ribeirinhos, amazônicos, com design, com arquitetura, com a moda, com a comunicação, com o audiovisual, com a literatura. Como é que a gente pode organizar esse diálogo? E aí se ter produtos sem que se perca o valor que esse processo criativo tem, para que aí a gente possa realmente dialogar com outros mercados. Quando eu fiz um trabalho com artesanato no Sebrae, o primeiro indicador que eu mostrei foi: nós não temos nenhuma loja de decoração, de design, de arquitetura na cidade que comercialize o que é produzido pelos grupos de artesanato tradicionais. Cadê as cerâmicas quilombolas? Nós temos cerâmica de todos os lugares do país, vinda de todos os lugares, e não temos as cerâmicas produzidas em Rosário, não temos as cerâmicas produzidas nos quilombos. Por que isso não está lá? Aí tem o complexo do colonialismo, tem o atravessador, tem a dificuldade dessas comunidades em dialogar com esses mercados. Então, por isso é que eu vejo a rede colaborativa como um grande espaço de articulação, como uma grande oportunidade de negócios, no sentido de que esses mercados criativos precisam conhecer o potencial dessas comunidades. E essas comunidades precisam compreender de que forma elas podem chegar nesses lugares, desde que elas queiram. Isso é muito importante. Desde que elas querem fazer esse diálogo, querem chegar nesse lugar, o caminho pode ser esse, porque esse caminho ele não é certo, ele não é exato, ele é muito turbulento, ele é cheio de dificuldade, ele é cheio de complexos, e a gente precisa compreender todo esse processo para conseguir alcançar alguns resultados nesse sentido. Certo. Bom, a gente tem algumas experiências, né? No ano passado, você trabalhou o Ciclos Ramsar, né? Das áreas úmidas, é uma convenção internacional, né? E toda essa área, esse território dos manguezais, são Ciclos Ramsar. E se tentou trabalhando, e se vem trabalhando, uma rede de mulheres das marés e das águas, né, do Maranhão. E a partir daí foi tentado buscar uma forma de negociação. Eu acho que isso não seria uma rede colaborativa, né? Seria um caminho, porque eu vejo que, pelo que eu estou entendendo, né, um dos gargalos também realmente é encontrar um mercado certo, né? Assim, se existisse uma loja de decoração que acessasse o mercado que pudesse inserir esse produto de cerâmica quilombola, de artesanato, de cestaria, de fibras, em determinado mercado, né? Isso já resolveria uma boa parte do problema, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que dê certo, né? Trabalhar com né? Isso foi ido agora. Mas são as tentativas que a gente faz do ICMBio, né? Para se criar essa sensação de busca de mercado, locais para se comerciar, de se escolar. E tem uma questão, Rogério, que é muito importante, que talvez também, sem ser prepotente,
nessa minha colocação, mas talvez a gente precise ensinar o mercado a receber o que é produzido por essas comunidades. Né? Eu até citei numa das nossas conversas sobre a live, que, por exemplo, às vezes eu chego em algumas lojas que já comercializam a cerâmica quilombola, por exemplo, mas eu chego lá e a cerâmica está exposta numa prateleira como um produto qualquer. Ele não é um produto qualquer, porque ele parte de uma economia de valor. E existem pessoas que compram esses produtos exatamente pelo valor que ela tem. Eu vi uma vez, uma luta enorme de uma consultoria em design tentando desimportar a cerâmica quilombola, de alguns quilombos que vinham de Alcântara. Eu falei, gente, mas essa é a característica da cerâmica. Ela é assim. E vai ter gente que vai comprá-la porque ela é assim, porque ela tem essa anatomia, ela não traz essa circunferência perfeita. Né? Isso tem a ver com o processo mesmo criativo deles, da subjetividade que está no processo. Então, talvez seja identificar quem tem interesse em comprar o produto cultural de valor simbólico, de valor histórico, né, de valor cultural, e quem é que vende isso para essas pessoas. Porque não adianta eu colocar isso numa loja de shopping, não adianta eu colocar isso numa loja de decoração na Avenida dos Holandeses, porque a concepção de quem compra nesses lugares não é a concepção do produto de valor, mas o objeto apenas pelo objeto, pela estética ou pela utilidade que ele tem. Né? E o que é produzido por essas comunidades tem um valor histórico, tem um valor simbólico. Então, o grande desafio é, primeiro, identificar quem são as pessoas que querem isso. Né? Existem pessoas que querem? Eu sei que existem. Tem muita gente que adquire. E aí é compreender, primeiro, que não é um mercado de massa, é um mercado muito específico. O nível de lucratividade é muito pequeno. Então, o olhar não é pela lucratividade, mas pelo capital social, pela subsistência desse processo. E o que fazer com esse capital quando ele é monetizado? Né? Porque não tem como ir com uma economia como essa, querer atingir grandes mercados. Porque aí você vai entrar no mercado internacional da Europa, aí tchau. Né? Aí se perdeu mesmo completamente se o caminho não for muito bem traçado. Então é um caminho muito complexo, ele não é simples, ele não é fácil, e a grande complexidade para mim desse caminho é conseguir identificar os agentes que realmente têm um comprometimento com esse processo, para que a gente não repita o que eu havia falado anteriormente, que a gente não repita uma relação colonizadora nesse processo econômico. Sim. Pois é, então, realmente é isso, né? A Camila aqui, que vai ser a nossa próxima convidada, aí ela colocou que, aqui na mensagem, né, que a cerâmica quilombola, por ser único, né? Ela não é padronizada, né? Só isso já dá um valor para ela, né? Não é uma coisa necessária, né? Cada peça é única, né? É uma coisa que eu tentou trabalhar, né, na reserva de Frechal, né? O gestor, eu estou trabalhando com todas as ex. A produção de farinha, né, que é a principal atividade deles. Eles produzem uma farinha, farinha como todas as farinhas que na região se produzem, Maranhão, em vários lugares se produz, pode ser um pouco melhor, um pouco pior. Não interessa, né? O que interessa é que a farinha de lá é a farinha da reserva de Quilombo Frechal, né? Isso traz toda a história da ativista está dentro dessa farinha, né? E os valores associados à sociobiodiversidade, né? À conservação dos ecossistemas, tudo que tem a ver com conservação também está nessa farinha, né? Então, é por aí, né? A gente tem que saber dar esse valor, fazer o produto ter toda essa a agregação desse valor dele, né? Foi aí que é um pouco do que a gente vai falar. Que essa que fizesse, né, que trouxesse visualmente essa informação dos produtos, né? Então, assim, e isso vai buscar um mercado diferenciado, né? Quem vai comprar, se a gente fizer nessa ideia de não se trabalhar produtos, se trabalhar processos, né? Você
produz, tem uma roça lá de mandioca, depois a comunidade faz a farinha e o atravessador foi lá e comprou. Acabou, né? Foi só isso, gerou uma rendazinha. Isso, aí quando sai dali passa a ser a farinha, né? Apenas a farinha. Né? Agora, você trabalha todo um processo, e aí não, a farinha está pronta. E agora? Agora nós vamos confeccionar uma cestaria para fazer uma embalagem para vender em pacotes de 1 quilo. E nela a gente, de alguma forma, usando fibra de alguma palmeira, vamos inserir a marca, né? Essa marca que a Resex tem. E a gente vai contar a história dessa farinha. Então já vai envolver trabalho de pessoas, de artesãos, de gente para organizar aquilo, né? E depois, se eles conseguirem ainda, numa rede colaborativa, ter um acesso a algum local de venda para buscar esse mercado diferenciado, a gente conseguiu trabalhar um processo como um todo, né? De um produto, né? Uma cadeia produtiva diferenciada. Por aí, né? Que seria o caminho, o desafio de chegar, né? É exatamente isso. Eu tive uma experiência também pelo Sebrae, quando eu fiz a Rota das Emoções, e me foi dado o desafio de identificar produtos culturais em Jericoacoara, para que isso entrasse na oferta do turismo em Jeri. E quando eu cheguei lá, não consegui identificar absolutamente nada, né? E aí eu descobri que tudo tinha sido completamente engolido pelo mercado internacional, né? Dos empreendimentos europeus, dos empreendimentos estrangeiros que lá chegaram. A única coisa que restava era um grupo de capoeira. E a comunidade de pescadores que existia lá já não existia mais, e todos os moradores dessa comunidade estavam empregados nesses negócios com subempregos. Então, só para a gente compreender quando essa tentativa da lucratividade, o turismo, quando ele é visto por essa forma apenas da lucratividade, vem como uma avalanche levando tudo, Jericoacoara é um exemplo disso, né? Que é um esvaziamento total da produção cultural local, e hoje a gente tem um mercado completamente internacional dentro de Jericoacoara. Certo, ali se perdeu totalmente. A Efne colocou uma pergunta aqui, mas eu perdi. Eu vou pedir para ela colocar aqui no WhatsApp aqui para eu fazer. Aliás, dá para voltar aqui, vixe. Tem aqui como... Peraí, apareceu aqui. Como as comunidades podem melhorar as articulações, fortalecer cooperativas. Existe algo que melhore a dinâmica dessas redes? Talvez primeiro compreender essa rede, né? Compreender quem são os agentes dessa rede e o papel de cada um desses agentes. Para aí sim se entender, quando a gente entende o papel de cada um desses agentes, a gente divide o processo, né? Qual é o papel do Sebrae? Qual é o papel do ICMBio? Qual é o papel do governo? Qual é o papel da prefeitura? Qual é o papel da cooperativa que está dentro da comunidade? Enfim, né? Primeiro identificar essa rede. Que rede é essa? Né? Antes de identificar a rede, identificar esse ecossistema. Que ecossistema essas comunidades estão inseridas? Com quem que eles dialogam? Né? Quem são todos esses agentes? Na hora que se identifica esse ecossistema, automaticamente se identifica quais são as potências e quais são as fragilidades que existem nesse ecossistema. Para aí sim se pensar um plano de articulação dessa rede, de formação dessa rede e do papel estratégico de cada agente que forma essa rede. Porque rede é algo muito orgânico, não tem uma coisa certa, uma metodologia certa. Você, vamos formar uma rede, agora vamos ganhar um mundo. Não funciona dessa forma. É orgânico, tem a ver com os interesses, tem a ver com os propósitos, tem a ver com a capacidade de conexão, né? Como é que as pessoas precisam sonhar juntos, né? Nessa rede para que a gente realmente possa alcançar e possa chegar em resultados mais longos. E mais do que nunca, tentar compreender o grande desafio que é o tempo, né? Um dos maiores complexos que a gente tem nesse processo é não respeitar o tempo das coisas. Né? A gente quer que as coisas existam no próximo dia, que tudo seja articulado num espaço de tempo muito pequeno. E com a experiência que eu tenho com projetos dessa dimensão, é que o tempo ele nunca é necessário, ele nunca é o suficiente. Né? A gente planta ali uma sementinha e ela
tem que ver qual é a potência dela de caminhar sozinha ou o quanto ela vai ter que ser cuidada. Né? Grandes projetos, grandes redes, hoje eu estava numa reunião com uma parceira que eu tenho no Rio, e ela tem uma rede, ela tem um processo de trabalho que ela foi desafiada por um processo de pesquisa que eu achei muito bacana, que foi o mestre dela do teatro Grotowski, né, numa experiência que ela teve nos Estados Unidos, disse assim, eu quero que você desenvolva esse processo de trabalho em 17 anos. E ela já está há 23 anos desenvolvendo um processo de trabalho que se chama Raízes da Tradição, né? Então, quer dizer, olha só, eu quero que você desenvolva isso em 17 anos. Ela já está com 23 anos nesse processo. E um monte de erros, um monte de equívocos, um monte de coisa que tem que se voltar atrás, o tempo inteiro inaugurando novos espaços, abrindo novos portais, né, novas oportunidades. Então, como olhar para um grupo de Meu Boi que tem 150 anos e eu querer chegar lá e dizer, olha, eu vou resolver a vida de vocês em um ano? É impossível, não existe, é muito violento, não condiz com o complexo cultural desse lugar. Né? Então, a gente precisa de tempo a nosso favor. E sem medo de errar, entrar mesmo acreditando que a gente não sabe absolutamente nada e que a gente precisa reconhecer esse ecossistema para poder entender. O grande problema, os grandes desafios que a gente encontra nesse processo é o erro de chegar com as ferramentas prontas. Aí o ecossistema vai te dar uma paulada, te tira dele na mesma hora porque você entrou errado ali naquela história. Não é isso, não quer dizer com aquilo. Você precisa conhecer o complexo cultural da comunidade, quais são os fatores externos que implicam, que geram oportunidades, mas que às vezes também geram desafios para que essa comunidade possa desempenhar determinados papéis. Existem crenças, existem dogmas, existem padrões, existe fé, existe uma série de coisas. É um arcabouço muito subjetivo de coisas. Eu fiz um trabalho pela EMAP, numa comunidade ali da região do Pujupe, né? E quando a gente começou o trabalho, eu parei na questão da religião, né? Porque na hora que a gente começou o trabalho, a gente percebeu que existia um complexo impregnado de uma crença religiosa que ela impedia a continuidade do processo de trabalho. E que eles não me deram esse indicativo porque nem eles tinham esse indicativo. Né? Então, quer dizer, existem fatores externos. Então, não dá para se chegar com nada pronto. Tem que chegar cru, sem saber absolutamente nada, aprender junto e, a partir daí, tentar organizar algo que realmente consiga percorrer um caminho mais produtivo. A gente tem que ouvir, aprender, né? Tem que... Sim, a gente chega ali com um monte de coisa que para eles não serve absolutamente nada. Né? Eu digo hoje no meu trabalho como consultor que eu aprendo muito mais do que eu levo, né? No sentido de que eu me coloco num papel de mediador. Porque se a gente se colocar no papel de mediador, a gente tem muito mais possibilidade de conseguir crescer no processo de trabalho, porque a gente vai pensando que a gente vai aprendendo com o que vai sendo nos dado como informação, como realidade, né? E aí não dá para chegar com nada pronto. Essa ferramenta foi linda, deu super certo ali. Sim, deu ali, mas aqui a gente não reconhece, porque não tem nada a ver com a gente, entendeu? E nessa questão de tempo, o mais complicado é que é difícil, né? Assim, os trabalhos terem continuidade. Os trabalhos chegam num ponto e não se dá sequência e acaba se perdendo, né? É bem complicado. Que é exatamente aquilo que eu falei anteriormente, que é o complexo do colonialismo, né? Esse complexo do colonialismo, ele cria uma dependência muito grande das instituições, do governo, do SEBRAE, né? Das instituições que são promotoras, aquelas que investem em tecnologia, investem dinheiro nos processos produtivos. Quando as instituições saem, o processo produtivo para. Por quê? Porque a metodologia não foi construída com base na comunidade. Ela veio de cima para baixo. Ela foi hierarquizada. Quando ela é retirada, a comunidade não se reconhece. Então, tem que começar com um processo de autoconhecimento. Quem somos nós? Quem são vocês no processo produtivo de vocês?
né? Onde vocês querem chegar com tudo isso? É chegar zerado, campo neutro, sabe? Quadro branco, total mesmo, branco no sentido de não ter nenhum tipo de informação, sabe? Quadro neutro mesmo. Para aí sim começar a jogar informações, conhecimentos, saberes, angústias, complexos. É um muro de lamentos. Né? Nesse trabalho que eu estou fazendo com DICE, a gente costuma dizer que o encontro que não tem choro não afetou as pessoas, que é uma choradeira, porque as pessoas vão se reconhecendo no seu processo e vão vendo o quanto esse complexo tem a ver com as suas raízes, tem a ver com seus afetos, tem a ver com essas heranças familiares, com essa herança ancestral, e elas não estavam se percebendo nisso. E o quanto precisa se curar um monte de coisa para que outras possam seguir adiante, né? Uma das perguntas que eu fiz nesse trabalho é qual é a relação que vocês têm com o dinheiro? O que o dinheiro representa para vocês? Né? Se calou. E aí, quando a gente foi falar de dinheiro, era todo mundo chorando. Era um muro de lamentações, porque o sistema capitalista, ele nos educou, ele criou uma sociedade adulta infantilizada, que não sabe lidar com o dinheiro, porque o dinheiro ficou no campo neurotizado, de uma prosperidade esquizofrenizada. Ele não é visto como algo saudável, como algo que eu possa ter, porque ele é maldito por um complexo de corrupção. Então, as pessoas elas não olham para o dinheiro como um espaço de felicidade, como um espaço maldito, que ele tem que chegar, ele tem que sair logo. A gente precisa curar a nossa relação com o dinheiro e a gente precisa curar a nossa relação com o trabalho. Nós banalizamos o trabalho, colocamos o trabalho como um mero lugar de se ganhar dinheiro, e não é, o trabalho é sagrado. Ele é o retorno para o mundo sobre tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. O dinheiro ele tem que viabilizar o trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro com o que eu trabalho, não trabalhar para ganhar dinheiro. A gente precisa inverter essa lógica do capital monetário completamente centrado no dinheiro, e a gente precisa ir para uma lógica de multimoedas, de um capital simbólico, de saberes, que não está centrado no lucro, que está centrado num capital social, que é o fator exponencial desse processo. Eu vou muito mais longe quando eu consigo olhar dessa forma e não ficar preso apenas na questão monetária. Entende? Aí a gente vê o quanto de coisas a gente precisa curar, né, nos nossos complexos. E aí, como é que a gente vai resolver as coisas da noite para o dia? Não dá, é impossível. Sim. É um desafio. E assim, pô, é muito bacana, foi demais aí, com essas palavras, queria agradecer. Obrigado, querida. E fica aberto para algumas sinais aí que você queira, fica à vontade, e daí vai caminho. Então, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Era para ter agradecido lá no começo, mas a gente se embolou aqui com fone de ouvido, com áudio, né? Esse novo momento que a gente está vivendo das redes sociais. Eu fiquei super... Nosso canal aqui está tudo confuso, meu. Eu fiquei muito lisonjeado, né, com o convite, né, porque eu respeito muito os trabalhos que são feitos pela instituição e pelos desafios de estar dentro desses territórios, na construção desses processos, né, produtivos, criativos, e auxiliar também, né, estar ao lado, porque a gente não tem como chegar e dar o norte, porque eles são donos da própria vida, do próprio caminho, mas o papel de chegar e auxiliar é um grande desafio. Então, eu respeito muito, né, eu tenho um respeito profundo quando se trata de comunidades tradicionais, quando se trata de grupos tradicionais. Já há mais de 15 anos eu tenho um trabalho na área de culturas populares, e eu aprendi a chegar nesses lugares calado, e ficar calado o tempo que for preciso para escutar o que for necessário para eu, enfim, me manifestar de uma forma mais tranquila, me manifestar de uma forma mais respeitosa, sabe? Então eu tenho muito a agradecer por esse espaço. Eu acho que o tema foi fundamental, né? Hoje, no Dia
em comemoração ao meio ambiente, né? A gente está celebrando e a gente tem muitos desafios pela frente. E esse novo futuro, né? Esse retorno para o futuro, como eu costumo dizer, ele vai ser desafiador porque ele nos chama para uma conexão mais afetiva. Nós não vamos mais suportar lidar com o mundo como se tudo fosse um produto de prateleira sem identidade, sem história e sem afeto. Né? Então, eu acho realmente que a gente precisa partir para esse lugar, se apropriar desse lugar e gerar aquilo que a gente realmente acredita que tem potência para realizar mudanças, né? Que é o viés da economia criativa, os propósitos de vida. Eu sempre costumo dizer o seguinte: que problemas da humanidade o teu negócio está resolvendo? Né? E aí sim a gente começa a falar sobre economia criativa, economia de afeto, redes colaborativas, cooperados, que tem a ver com isso. Certo. Então, nós aqui agradecemos a sua participação, né? E vamos ver se a gente continua discutindo e a gente fazer. Sim, claro. Eu estou completamente à disposição. Tá ótimo. Então, obrigado. A gente vai encerrar aqui e eu vou convidar a professora Camila. A Camila. Vamos ouvir a Camila. Tá bom. Obrigado, querido. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço, até mais.